Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. Hoje vamos falar sobre as novas regras da aposentadoria e da aposentadoria especial. Mas antes, já se inscreve no canal, dá um like e compartilha esse vídeo. Já quero aproveitar para agradecer a doutora Lohane Rodrigues, advogada do SNA, que fez a revisão desse vídeo. Afinal de contas, eu não tô a fim de sair por aí falando besteira, né? Bom, a primeira dúvida que vem surgindo é como ficam as demissões em caso de redução de força de trabalho, caso a aposentadoria especial seja aprovada. A CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, traz os seguintes pontos. Em 3.1.2, normas em caso de necessidade de redução de força de trabalho. Se houver necessidade de redução de força de trabalho, as demissões ocorrerão por função, observando os seguintes critérios. A. O aeronauta que manifestar, sem perda de seus direitos, interesse em deixar o emprego, se o custo for aceitável pela empresa. B. Os que tiverem processo de admissão ou estágio inicial na empresa. C. Os aposentados com complementação ou suplementação salarial, provenientes de qualquer origem, e os que estiverem na reserva remunerada, respeitando a ordem decrescente de antiguidade na empresa. D. Os aposentáveis com complementação ou suplementação salarial integral, respeitando a ordem decrescente de antiguidade na empresa. Ou seja, se você não tem complementação ou suplementação, mesmo que você se qualifique para aposentadoria ou para aposentadoria especial, você não será demitido. Então, na prática, não muda nada. A legislação sobre a aposentadoria mudou bastante. Então, vamos entender como está para a gente poder comparar depois. A regra atual é: mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. A aposentadoria especial é de 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, independente do sexo. O cálculo do recebimento leva em consideração a média de todos os salários que você teve por toda a sua vida. Antes da reforma, era considerado apenas a média dos 80% dos maiores salários, o que fazia com que o benefício ficasse bem maior na maioria dos casos. Os tempos mínimos que eu falei representam 60% do valor, acrescido de 2% ao ano a mais de contribuição. Ou seja, para atingir 100% é necessário que as mulheres contribuam por 35 anos e os homens por 40 anos. Já no caso da aposentadoria especial, esse tempo fica ainda maior, ou seja, vai para 45 anos independente do sexo. Porém, para quem já contribuía antes de 13 de novembro de 2019, vai poder contar com as regras de transição. Não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo, mas de forma bem simplificada fica assim. Regra de transição dos pontos. Serve para quem estava de 3 a 5 anos para se aposentar antes da reforma. Regra de transição da aposentadoria por idade. Serve para quem estava muito perto de se aposentar por idade. Regra de transição de idade com o tempo de contribuição. Serve para quem estava perto da aposentadoria por idade e quase fechava os mínimos para o tempo de contribuição. Regra da transição do pedágio de 50%. Serve para quem iria se aposentar por tempo de contribuição em menos de 2 anos. Regra da transição do pedágio de 100%. Serve para quem tinha uma alta contribuição, pois aumenta o fator de correção, e deseja se aposentar antes dos mínimos atuais. Regra da transição para a aposentadoria especial. Essa, se aprovada, servirá para os pilotos e comissários que já contribuíam antes de novembro de 2019. São necessários 25 anos de atividade especial, 86 pontos. Essa pontuação é obtida pela soma da sua idade, quando for se aposentar, os 25 anos de contribuição em atividade especial, mais o tempo de contribuição ainda que não seja atividade especial. E isso vai te garantir 60% da média dos salários. Para alcançar o teto, entra a regra de 2% ao ano. Para quem já tinha 25 anos de contribuição antes da reforma, talvez valha muito a pena entrar na justiça, pois na regra antiga bastava ter 25 anos de contribuição, independente da idade, não tinha a regra dos pontos. Se você contribuía desde os 20 anos de idade, por exemplo, aos 45 você já poderia se aposentar com 100%. Outro detalhe interessante é que muitos têm ganho esse benefício na justiça e acabam conseguindo também continuar trabalhando na profissão, pois os juízes entendem que esse benefício não é suficiente para garantir os mesmos níveis socioeconômicos. Mais uma coisa, vai receber a média dos 80% maiores salários, pois fica na regra antiga. Gente, quem não viu o vídeo de aposentadoria especial, já clica aqui e vai lá ver, porque pode ser muito interessante, hein? Para quem é associado do SNA,
o Sindicato Nacional dos Aeronautas, é só entrar em contato com os advogados, que eles fazem gratuitamente um planejamento previdenciário. Dessa forma, você vai saber quando vai poder se aposentar e o quanto vai receber desse benefício, para poder se planejar melhor. Mas só para vocês terem uma ideia, vamos ver na prática o que acontece com quem não tinha os mínimos e nem estava muito perto antes da transição. Fiz essa tabela para facilitar a contribuição de como ficam esses fatores. Essa tabela aqui é para os homens. Quem começou a contribuir com 25 anos ou menos e o fez de forma contínua, atinge os 100% antes dos 65 anos, que é a idade mínima hoje. A partir daí vai caindo. Essa tabela vale também para os que começaram a contribuir depois de 13 de novembro, mas aí vale só os 65 anos, a partir de 65 anos. Quando comparado com a tabela de transição para aposentadoria especial, vemos que quem começou a trabalhar mais cedo consegue 100% de benefício antes. Quem começou a contribuir com 20 anos empata nas duas tabelas. Observe essas duas linhas amarelas nas tabelas. Mas se esse homem precisar ou quiser se aposentar antes pela aposentadoria especial, pode fazê-lo a partir de 56 anos, recebendo no mínimo 70% dos valores. A partir daí, a idade mínima segue a nova regra, que é de 60 anos e 25 anos de contribuição. Quem começou a contribuir com 30 anos pode se aposentar aos 60 pela nova regra da aposentadoria especial, recebendo 70%. Para receber os 100%, teria que trabalhar até os 75 anos, na nova regra da aposentadoria e na da transição para especial também. Já as mulheres fica assim. Quem começou a contribuir até os 27 anos de idade ou fez de forma contínua, consegue se aposentar aos 62 anos com teto, mas pela nova regra da aposentadoria especial, consegue se aposentar antes, com 57 anos, mas com 68% do valor. Já quem começou a contribuir com 25 anos, consegue se aposentar com 56 anos, recebendo 70% do valor. Aí vocês vão pensar, então não vale a pena tentar para uma aposentadoria especial? Depende. Isso pode acabar ajudando muita gente. Quem tem outra profissão, outra fonte de renda, ou que quer se aposentar logo, ainda que não seja pelo teto, para poder cuidar do seu próprio negócio, ou principalmente para quem perder o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, por um problema ou doença que não entra na relação do INSS para considerar a aposentadoria por invalidez ou nem mesmo para auxílio-doença. Nesse caso, se você tiver cumprido os parâmetros para aposentadoria especial, ainda que não recebendo 100%, pode valer muito a pena. Pois caso você continue trabalhando em outro emprego com um salário muito inferior ao atual, a perda na média dos recebimentos da aposentadoria pode ser tão alta que não vale a pena continuar contribuindo para atingir o 100%, pois os 100% podem ficar menor do que os 70% atuais, por exemplo. Além disso, se seu novo salário for muito baixo, esse benefício vai ajudar muito você a continuar se mantendo e ter uma boa qualidade de vida, não é mesmo? Mas a nova regra também traz alguns pontos interessantes. Vou dar um exemplo do que acontece comigo. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, mas não foi de forma contínua. Algumas empresas faliram, daí eu demorei para conseguir um outro emprego, época da faculdade, enfim. Eu só tenho 22 anos de contribuição, mesmo tendo quase 45 anos de idade. É como se eu tivesse começado a contribuir com 23 anos. Meu primeiro salário, gente, era de R$100. 100, pensa. Bom, então se eu não tiver mais nenhuma interrupção até os 62 anos de idade, eu terei contribuído por 39 anos, ou seja, 4 a mais dos 35 mínimos para atingir 100% da média de todos os salários. Então eu vou poder excluir 4 anos desses primeiros salários, dessa forma garantindo uma média um pouco maior. Interessante, né? Mas se eu precisar me aposentar de repente pela especial por alguma razão, e ela for aprovada pela categoria ou entrando na justiça, eu posso fazer isso com 56 anos, recebendo 76% dos salários, porque eu teria contribuído 8 anos a mais dos 25 anos mínimos. Nesse caso, eu não teria como descartar aqueles 4 anos, então minha média ia cair um pouco. Mas para quem trabalhou em outras coisas que não só em atividade especial, tem uma coisa muito interessante, tem a conversão dos pontos. Então o tempo da especial para a mulher, ela converte 1,2 anos, para os homens 1,4 anos. Não me pergunta porque os homens estão levando vantagem, eu não tenho nem ideia dessa resposta. Bom, então olha só o que vai acontecer. Pela transição, eu poderia aposentar aos 56 anos, que seriam 33 anos de contribuição, mais 53 anos de idade, dá 86 pontos.
são 8 pontos a mais do que o mínimo, então eu receberia 76% da média dos 100% dos salários. Mas usando o fator de correção, eu posso me aposentar aos 52 anos com 80%. A desvantagem é que eu não poderia continuar trabalhando como piloto. Mas eu posso me aposentar com a regra da transição do pedágio de 100% mais a idade mínima. Nesse caso, também uso o fator de correção de 1.2. Sem a penalidade, tem que parar de trabalhar como piloto. Nesse caso, eu poderia me aposentar com 58 anos, ficar bem próximo ao 100%. Gente, vale lembrar que 100% não significa um teto, tá? Porque isso depende dos 100% dos salários que você teve ao longo de toda a sua contribuição. Outra coisa importante é que é necessário fazer o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, de todas as empresas nas quais você trabalhou. E isso pode levar até anos para que você consiga. Então, não deixe para começar a se preocupar com isso quando estiver próximo. Procure o SNA ou seu advogado de confiança e já faça o planejamento previdenciário. Pois os advogados já vão começar a correr atrás desses documentos e isso vai te ajudar bastante. Bom, eu já fiz o meu, tá aqui. Ele vem bem explicadinho, com todos os detalhes. Gente, eu tô deixando aqui embaixo, na descrição, o link para que a gente consiga a nossa aposentadoria especial. Galera, assinem, compartilhem muito esse link. Não precisa ser ninguém da aviação, pode ser seu avô, sua avó, sobrinho, quem for. Façam com que muita gente assine, porque a gente tendo esse reconhecimento, a gente não vai mais precisar entrar na justiça. Então vai funcionar como uma aposentadoria normal. Você vai dar a entrada e esse fator de correção, ou no caso, se você quiser, pela transição da aposentadoria especial, ela já vai entrar automaticamente e vai levar só o tempo que o INSS leva mesmo para julgar a sua aposentadoria. Espero ter ajudado vocês e espero que vocês nos ajudem também. A gente compartilhe muito esse abaixo-assinado. E encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!